O ar-condicionado daquele salão parecia ter sido programado por alguém que odeia a humanidade. Assim que a porta de vidro se fechou atrás de mim, um vento gelado bateu direto na minha nuca, levantando os pelinhos do braço e me dando vontade de perguntar, em voz alta, se aquilo era um casamento ou um teste de resistência polar. Do lado de fora, o calor da noite grudava na pele. Do lado de dentro, eu podia jurar que vi um convidado procurando luvas. O contraste era tão absurdo que eu quase ri sozinha. Quase. Meu nome é Lorena Duarte, tenho 34 anos, e naquele momento específico da minha vida eu estava cansada, levemente ansiosa e perigosamente irônica. Trabalho como coordenadora administrativa em uma empresa de logística, passo o dia inteiro resolvendo problema que não é meu, criando soluções que ninguém valoriza e equilibrando prazos como se fossem pratos de circo. Sou mãe solo, tenho um filho de 7 anos que acredita que eu sei tudo, e esse detalhe sozinho já é motivo suficiente para eu continuar tentando ser forte, mesmo quando dá vontade de largar tudo e vender cocô na praia. Eu não queria estar ali. Não mesmo. Mas estava. O salão era enorme, com lustres exagerados que pareciam ter sido roubados de um palácio europeu, arranjos de flores tão grandes que poderiam servir de abrigo em caso de chuva e mesas perfeitamente alinhadas, como soldados em posição de sentido. Tudo brilhava. Tudo reluzia. Tudo gritava dinheiro, e, estranhamente, tudo também gritava falsidade. Eu respirei fundo. Ajustei o vestido simples perto daquele espetáculo, porque perto do meu armário ele era praticamente de gala e comecei a caminhar, sentindo o salto ecoar no piso lustrado. Cada passo parecia anunciar, a rejeitada chegou. Sim, eu sentia isso. E nem precisava de esforço. Minha irmã, Bianca, estava perto da mesa principal, rodando de um lado para o outro como se fosse a própria dona do evento. Vestido volumoso, sorriso treinado, postura de quem acredita que o mundo inteiro acordou naquele dia só para vê-la casar. Ela cumprimentava pessoas que eu tinha certeza de que nunca mais veria depois daquela noite, abraçava gente que claramente não suportava e distribuía risadas altas demais, daquelas que começam no nariz e terminam em grito. Minha mãe, Célia, estava logo atrás, fiscalizando tudo com olhar crítico. Arranjo torto? Ela ajeitava. Guardanapo fora do lugar? Ela corrigia. Garçom passando rápido? Ela chamava. Parecia mais gerente de evento do que mãe da noiva. E, sinceramente, combinava perfeitamente com ela. Meu pai, Ronaldo, circulava entre os convidados contando piadas que só ele achava geniais. Ria antes de terminar, ria depois de terminar e ria até quando ninguém ria. Um talento raro, o de constranger a si mesmo com naturalidade. Eu observei aquela cena toda como quem assiste a um filme ruim, mas que não pode sair do cinema porque já pagou o ingresso. Ninguém me viu entrar. E isso, de alguma forma, foi um alívio. Peguei uma taça de água com gás de uma bandeja que passava, porque eu não estava emocionalmente preparada para vinho, e encostei perto de uma coluna, tentando parecer casual, tentando parecer confortável, tentando parecer pertencente. Soiler, não parecia. 2 mulheres passaram por mim cochichando. Uma delas me olhou rápido, depois olhou de novo, e sussurrou algo no ouvido da outra. As 2 deram aquele meio sorriso torto, clássico de quem acha que está sendo discreta, mas claramente não está. Eu sorri de volta. Não por educação. Por esporte. Porque, depois de tantos anos sendo o parente indiferente, a filha complicada, a irmã problemática, a mulher difícil, eu tinha desenvolvido um senso de humor interno que funcionava como armadura. Se eu não risse, eu enlouquecia. E, honestamente, eu tinha coisas melhores para fazer do que perder a sanidade em festa de família. Um garçom quase trombou comigo e pediu desculpa, visivelmente nervoso. Eu disse que estava tudo bem, mas por dentro pensei. Relaxa, amigo, hoje não é você que vai passar vergonha. A música ambiente era daquelas românticas genéricas, volume alto o suficiente para impedir conversas profundas, mas baixo bastante para permitir fofocas. Perfeito para aquele tipo de evento. Eu avistei minha tia Marilda acenando de longe, mas fingindo que não me via quando percebeu que eu ia na direção dela. Mudou de caminho como quem desvia de buraco na calçada. Clássico. Respirei fundo de novo. Eu não estava ali para agradar ninguém.
Eu estava ali porque, em algum lugar dentro de mim, ainda existia uma parte idiota que acreditava em laço de sangue. E também porque, se eu não fosse, minha mãe teria feito questão de comentar isso em todos os almoços de domingo até o fim dos tempos. Caminhei até uma mesa vazia e me sentei. Observei. Bianca girava, sorria, posava para fotos, abraçava, beijava. Cada movimento calculado. Cada expressão ensaiada. Parecia um comercial de felicidade. Minha mãe corrigia o véu dela a cada 5 minutos, como se fosse possível alinhar perfeição com mãos ansiosas. Meu pai acabava de contar uma piada para um grupo de homens que riram por educação. Eu reconheci aquele riso. Eu uso no trabalho o tempo todo. Uma mulher sentou na mesa ao lado e comentou com outra. Dizem que a família é ótima. Eu quase engasguei com a água. Dizem. Eu olhei para o teto por um segundo, pedindo paciência ao universo, a Deus, ao destino, a qualquer entidade disponível. Naquele momento, eu estava cansada, sensível, levemente amarga e profundamente irônica. Um combo perigoso. Mas também estava estranhamente calma. Havia algo no ar. Não sei explicar. Um tipo de tensão invisível, como antes de uma tempestade. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas sabia que não seria apenas mais um jantar constrangedor. A festa começou oficialmente. A música subiu. O mestre de cerimônias anunciou a entrada dos noivos. Palmas, gritos, celulares no alto. Bianca entrou radiante. O noivo, Eduardo, vinha ao lado dela, sério, elegante, com aquele sorriso controlado de quem não gosta de ser o centro das atenções, mas aceita o papel. Eu observei os dois. Ela teatral. Ele contido. Ela exibindo. Ele, presente. Aquilo ficou anotado mentalmente. Quando todos se sentaram, os garçons começaram a servir. Pratos sofisticados, porções pequenas, apresentações bonitas demais para o meu gosto. Eu comi devagar, mas observando o duque saboreando. E então ouvi minha mãe dizer para uma convidada, não tão baixo quanto ela achava. A Lorena é forte, sabe? Aguenta tudo sozinha. O tom não era elogio. Era quase um aviso. Eu mastiguei e engoli. Sorri. Porque eu já tinha aprendido, quando a família começa a falar de você, nunca é por bondade. E naquele momento, com o salão gelado, as luzes quentes, os sorrisos falsos, as risadas treinadas e aquele clima estranho pairando no ar, eu tive um pensamento claro, direto, inevitável. Hoje alguém vai passar vergonha, e não vai ser eu. Eu só ainda não sabia como. O barulho de talheres diminuiu. A música baixou. O mestre de cerimônias pigarreou com aquela importância exagerada de quem se sente parte fundamental da história. Eu já conhecia aquele tom. Era o tom de atenção, vai dar problema. E deu. Agora, vamos ouvir algumas palavras da noiva, anunciou ele, sorrindo como se estivesse prestes a entregar um prêmio. Bianca se levantou como se tivesse ensaiado aquele movimento diante do espelho 100 vezes. Pegou o microfone com segurança, ajeitou o vestido, respirou fundo e abriu um sorriso que brilhava mais do que os lustres. Eu encostei as costas na cadeira. Cruzei os braços. Algo dentro de mim sussurrou, segura firme. Boa noite, gente. Ela começou, com voz doce demais. Eu estou tão feliz, tão realizada, é um sonho, de verdade. A plateia murmurou algumas palmas tímidas surgiram, e eu observei minha mãe enxugando os olhos, emocionada, como se estivesse assistindo a um comercial de margarina. Bianca continuou. Eu sempre sonhei com esse dia, desde pequena, casar, construir uma família perfeita. Perfeita. Eu quase ri. Ela falava, falava, falava. Agradeceu aos amigos, aos sogros, às madrinhas, ao decorador, ao buffet, ao DJ, se tivesse cachorro, teria agradecido também. E então, veio o desvio. Eu senti. Juro que senti. Ela virou levemente o corpo na minha direção, inclinou a cabeça, sorriu daquele jeito enviesado que eu conhecia desde a infância e disse. E, claro, não posso deixar de mencionar minha irmã. Algumas pessoas olharam para mim. Outras fingiram que não.
Eu mantive o rosto neutro. Treino de anos. A Lorena sempre foi diferente, Bianca continuou, com aquele tom de quem está brincando. Forte, independente, mãe solo. Algumas risadinhas surgiram. Eu senti o estômago dar uma contraída. Por que, né, ninguém quis assumir, ela completou, rindo. O salão riu. Riu mesmo. Não foi uma risadinha educada. Foi aquela risada espalhada, desorganizada, com gente batendo palma na mesa, com alguém soltando um "oh meu Deus" divertido. Eu pisquei. Uma vez. Duas. E senti aquele calor subir pelo rosto, misto de vergonha e incredulidade. Minha primeira reação não foi chorar. Foi pensar. Ela não fez isso. E, logo em seguida, ela fez. Eu fiquei parada. Quietinha. Com a taça na mão. O microfone ainda estava com ela. E minha mãe, minha mãe? Minha mãe não perdeu a chance. Célia disse, em voz alta, inclinando-se na mesa, sem nenhuma vergonha. Ela é um produto usado. A frase cortou o ar. Houve um segundo de silêncio. E depois, risada. Mais forte. Mais espalhada. Mais desconfortável. Eu ouvi alguém engasgar. Literalmente. Um homem do outro lado do salão começou a tossir tentando rir ao mesmo tempo. Um talher caiu no chão. Um garçom congelou com a bandeja no ar. Uma mulher levou a mão à boca, chocada, mas não deixou de sorrir. E meu pai? Meu pai levou a mão à boca para conter o riso. Mas falhou. Eu vi o canto da boca dele tremer. Vi o ombro mexer. Vi o corpo se inclinar para a frente tentando disfarçar. Não disfarçou. Eu olhei para ele. Ele desviou o olhar. Clássico. E eu continuei sentada. Sem levantar. Sem falar. Sem chorar. Por fora, eu estava estranhamente calma. Por dentro, era um mix de: isso é sério? Isso é real? Ian, vocês realmente acham que isso é uma boa ideia? Bianca gargalhava no microfone, satisfeita com a reação. Minha mãe balançava a cabeça como quem confirma uma piada boa. Meu pai ria baixo, constrangido e cúmplice ao mesmo tempo. E o salão? O salão se dividiu. Tinha gente rindo, tinha gente sem graça, tinha gente que não sabia se ria ou se fingia que não ouviu. Tinha aquela risada nervosa, aquela risada de quem quer se encaixar, aquela risada de quem não tem coragem de discordar. Eu observei tudo. Detalhe por detalhe. A mulher da mesa da frente me olhou e desviou rápido. O homem ao lado dela fez um comentário baixo e riu. Uma adolescente cochichou algo para a amiga e tapou a boca. E eu pensei, com uma clareza assustadora: é isso. Eles estão se mostrando. Bianca continuou falando, achando que estava arrasando. Mas brincadeiras à parte, ela disse, rindo, cada um faz as escolhas que consegue, né? Escolhas. Eu respirei fundo. Minha mão apertou a taça um pouco mais forte do que deveria. Não quebrei, mas quase. Minha mãe cochichou algo para a mulher ao lado e as duas riram. Meu pai tentou contar uma piada em seguida, aproveitando o clima, mas ninguém deu muita atenção. Eu senti uma coisa estranha. Não era só vergonha. Era lucidez. Como se, de repente, tudo fizesse sentido. Todas as indiretas, todos os comentários, todos os olhares atravessados, todas as brincadeiras em almoços de família, todos os "você é forte, aguentem" que, na verdade, significavam "a se vira sozinha". Eu não era filha difícil. Eu era conveniente. A que podia ser alvo. A que podia ser piada. A que não dava retorno. E, curiosamente, isso me acalmou. Porque quando a gente entende o jogo, para de se iludir. Eu inclinei a cabeça de lado, observando Bianca terminar o discurso sob aplausos e gargalhadas. Ela devolveu o microfone ao mestre de cerimônias como se tivesse acabado de fazer stand-up. A música voltou. Os talheres voltaram. As conversas recomeçaram.
Mas o clima não voltou ao normal. Havia algo torto no ar. Pesado. Denso. E eu percebi que algumas pessoas me olhavam diferente agora. Com pena. Com julgamento. Com curiosidade. Com desconforto. Eu mantive a postura. Sentei reta. Cruzei as pernas. Dei um gole na água. E pensei. Riam. Aproveitem. Porque isso aqui ainda não acabou. Meu olhar, sem querer, encontrou o do noivo. Eduardo. Ele não estava rindo. Ele não estava sorrindo. Ele estava parado. Com o maxilar tenso. Os olhos fixos em Bianca. A mão apertando o copo com força demais. E naquele instante, pela primeira vez desde que cheguei naquele salão gelado, eu tive uma sensação diferente. Não era medo. Não era vergonha. Era expectativa. Como quando o céu escurece e o vento muda antes da tempestade. Eu não sabia o que ele ia fazer. Mas sabia que ele não estava confortável. E isso era novo. Eu ainda estava assimilando o eco daquelas risadas quando percebi algo estranho. O salão tinha voltado a falar, mas não como antes. Era um burburinho irregular, meio quebrado, como se as conversas estivessem tropeçando umas nas outras. Gente falando baixo demais. Gente falando alto demais. Gente olhando em volta antes de comentar qualquer coisa. E eu observava. A taça de água já estava quase vazia, mas eu não levantei para pegar outra. Eu não queria sair dali. Não queria perder nada. Alguma coisa dentro de mim dizia que aquela cena ainda não tinha acabado. Que aquilo era só o primeiro ato de um espetáculo bem mal ensaiado. Bianca sentou toda satisfeita, cruzou as pernas, ajeitou o vestido volumoso e começou a conversar com as madrinhas como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Minha mãe se inclinou para frente, rindo, comentando alguma coisa que eu não ouvi, mas que claramente tinha tom de eu falei mesmo. Meu pai ainda soltava risadinhas soltas, tentando se encaixar no clima. E então, o noivo se mexeu. Eduardo estava sentado ao lado de Bianca, mas não parecia estar ali. O corpo dele estava rígido. O maxilar travado. O olhar parado demais. Aquele tipo de expressão que não é distração, é controle. Eu percebi quando ele apoiou as mãos na mesa. Devagar. Como quem decide algo. Ele respirou fundo. Eu vi o peito subir. Descer. E se levantou. Não foi de repente. Foi, determinado. A cadeira fez um barulho seco ao arrastar para trás. Não alto. Mas suficiente para chamar atenção. Algumas pessoas olharam. Outras continuaram conversando. Bianca virou o rosto, surpresa. Amor? Ela murmurou, com aquele sorriso automático de quem acha que o outro vai elogiar. Ele não respondeu. Caminhou até o mestre de cerimônias com passos firmes, quase duros, e tocou no braço dele. Posso falar? Perguntou, em tom baixo, mas sério. O homem piscou, meio confuso, e entregou o microfone. O salão começou a silenciar aos poucos. Não porque alguém mandou, mas porque a postura dele não combinava com piada. Não combinava com brincadeira. Não combinava com festa. Eu endireitei a postura sem perceber. Cruzei as mãos no colo. Meu coração deu uma acelerada boba, como se eu estivesse prestes a assistir algo que não estava no roteiro. Eduardo levou o microfone até a boca, respirou fundo mais uma vez e disse. Eu não planejava falar. Silêncio. Real. Pesado. Até o DJ pareceu diminuir a música por instinto. Mas depois do que eu ouvi agora, eu não consigo fingir que está tudo bem. Bianca virou o rosto para ele de vez, sobrancelhas franzidas. Minha mãe parou de sorrir. Meu pai pigarreou. Eu senti um arrepio subir pelas costas. Ele continuou. Eu cresci vendo mulheres fortes. Mulheres que seguraram a própria vida quando ninguém segurava.
Mulheres que não tiveram plateia, não tiveram aplauso, não tiveram ajuda, mas seguiram. Algumas pessoas se entreolharam. E, para mim, isso sempre foi motivo de respeito. Não de piada. Bianca deu uma risadinha nervosa. Amor, é brincadeira. Ele não olhou para ela. Olhou, na minha direção. E, quando nossos olhos se encontraram, eu entendi, aquilo não era impulso. Aquilo estava guardado. Lorena, ele disse, usando meu nome. O som dele falando meu nome em um microfone ecoou pelo salão como se alguém tivesse batido uma taça de vidro com força demais. Eu pisquei. Eu não estaria onde estou hoje se não fosse por você. O salão travou. Eu senti várias cabeças virarem ao mesmo tempo. Minha mãe ficou imóvel. Meu pai parou de respirar por meio segundo. Eu juro. Bianca abriu a boca, mas não saiu som. Eduardo continuou, calmo, firme. Quando eu cheguei nessa cidade, eu não conhecia ninguém. Não tinha contato. Não tinha porta aberta. Tinha currículo e esperança. Eu engoli em seco. Foi a Lorena quem me indicou para a primeira entrevista. Foi ela quem me apresentou pessoas. Foi ela quem me orientou quando eu estava perdido. Foi ela quem acreditou em mim quando nem eu acreditava. O salão estava tão silencioso que eu ouvi o zumbido do ar-condicionado. E pensei, meio atordoada. Ele está fazendo isso mesmo? Ela nunca pediu nada em troca, ele continuou. Nunca se exibiu. Nunca usou isso para se promover. E, sinceramente, isso diz muito sobre o caráter dela. Minha mãe mexeu na bolsa, nervosa. Bianca começou a se mexer na cadeira. Meu pai olhava para a mesa como se tivesse perdido algo importante ali. Então ouvir alguém chamando isso de fraqueza, ouvir alguém rindo disso, ele balançou a cabeça, visivelmente incomodado, para mim, é inaceitável. Um murmúrio percorreu o salão. Baixo. Cauteloso. Bianca finalmente reagiu. Eduardo, você está exagerando. Ele se virou para ela. Não. Eu estou sendo honesto. Aquilo caiu como uma pedra. Minha mãe pigarreou alto. Tentou rir. Foi só uma brincadeira. Ele não sorriu. Brincadeira é quando todo mundo ri. Não quando alguém é diminuído. Silêncio de novo. Constrangedor. Visível. Palpável. Eu estava sentada, imóvel, com as mãos geladas e a mente em estado de alerta máximo. Não por medo. Por incredulidade. Ninguém nunca tinha feito isso por mim. Nunca. Ele respirou fundo mais uma vez e completou. Eu admiro mulheres que não dependem de plateia. Que constroem sem barulho. Que seguem mesmo quando tentam empurrar para baixo. E, olhando para mim, isso é força. Não é defeito. Meu estômago deu um nó. Não de tristeza. De impacto. O salão estava completamente desorganizado emocionalmente. Algumas pessoas assentiam com a cabeça. Outras desviavam o olhar. Outras cochichavam. Outras fingiam que mexiam no celular. Bianca estava vermelha. Não de emoção. De raiva. Minha mãe se inclinou para ela, cochichando algo urgente. Meu pai mexia na gravata, desconfortável, como se quisesse desaparecer dentro dela. Eduardo devolveu o microfone ao mestre de cerimônias com um gesto firme e disse apenas: era isso. E voltou para a mesa. Sem sorrir. Sem olhar para trás. Sem pedir desculpa. Eu fiquei parada, processando. O mundo não acabou. Mas, mudou de lugar. Eu percebi algo quase engraçado. As mesmas pessoas que riam antes agora não sabiam onde colocar o rosto. Algumas me olhavam com respeito súbito. Outras com vergonha alheia. Outras com aquela curiosidade inconveniente de quem acabou de descobrir um segredo. Minha mãe tentava se recompor, rindo alto demais, dizendo: gente, imagina, que climão, e ninguém acompanhava. Meu pai tomou um gole longo de bebida, como quem tenta engolir a própria presença.
Bianca estava rígida. Tensa. O sorriso tinha evaporado. E eu? Eu não fiz nada. Não levantei. Não aplaudi. Não agradeci. Não chorei. Eu apenas fiquei. Porque eu sabia. Aquilo era só o começo. A expressão no rosto da minha irmã não era de constrangimento. Era de fúria. E eu conhecia aquela expressão desde a infância. Ela não ia engolir aquilo. E quando Bianca não engole, ela explode. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer quando Bianca se levantou. Não foi elegante. Não foi suave. Foi rápido, duro e cheio de raiva. Ela empurrou a cadeira para trás com força, o vestido enorme quase derrubando a taça da madrinha ao lado, e se inclinou na direção de Eduardo. Você ficou maluco? Ela sussurrou, mas alto o suficiente para metade da mesa ouvir. Ele não respondeu de imediato. E aquilo, para ela, foi pior do que qualquer resposta. Você me expôs, ela continuou, com os dentes cerrados. No meu casamento. Na frente de todo mundo. Eu vi a mão dela tremer. Não de emoção. De ódio. Minha mãe se inclinou imediatamente, como uma diretora entrando em cena para salvar peça ruim. Bianca, calma, depois vocês conversam. Bianca não ouviu. Você ficou do lado dela, disse, apontando discretamente na minha direção, como se eu fosse uma mancha na toalha branca. Logo dela. Eduardo respirou fundo. Eu reconheci aquele tipo de respiração. É a respiração de quem está tentando não perder o controle. Eu fiquei do lado do que é certo, ele respondeu, baixo, firme. Ela riu. Mas não foi riso de humor. Foi riso de desprezo. Certo? Ela repetiu. Você acha certo me desautorizar assim? Minha mãe entrou de novo. Filha, não é a hora. Não, mãe, é sim, Bianca cortou, sem nem olhar para ela. Porque ele me fez de idiota. Alguns convidados já tinham parado de conversar. A música seguia, mas o burburinho em volta daquela mesa estava estranho. Gente esticando o pescoço. Gente fingindo que não via. Gente claramente ouvindo tudo. Eduardo se virou um pouco, tentando manter a compostura. Eu não te fiz de idiota, ele disse. Você fez isso sozinha. Silêncio. Pesado. Delicioso. Bianca ficou sem reação por meio segundo. E então, explodiu. Você não tinha direito, ela falou, agora em tom mais alto. Não tinha. Essa festa é minha, esse dia é meu, essa família é minha. Ela enfatizou a minha como se fosse dona de pessoas. Meu pai pigarreou, nervoso, tentando amenizar. Gente, vamos com calma. Ninguém ligou. Eduardo finalmente perdeu a paciência. Eu vi. Foi visível. A postura mudou. O ombro relaxou de um jeito estranho. O olhar ficou direto. Se isso é sua família, ele disse, olhando ao redor, então eu preciso repensar muita coisa. Bianca arregalou os olhos. O quê? Ela perguntou, incrédula. Eu não me caso com alguém que acha normal humilhar os outros, ele respondeu, sem elevar a voz. Eu não construo futuro com alguém que se diverte diminuindo as pessoas. Minha mãe abriu a boca. Mas foi só uma brincadeira. Eduardo se virou para ela. Com todo respeito, Dona Célia, isso não foi brincadeira. Minha mãe engoliu seco. Meu pai mexeu na gravata de novo. Eu juro que aquela gravata já estava pedindo socorro. Bianca cruzou os braços, desafiadora. Então você vai defender ela agora? Vai bancar o herói? Ele respondeu, direto. Não. Eu vou bancar o adulto. Algumas pessoas engasgaram com a bebida. Eu vi. Um homem do fundo tentou disfarçar a risada. Uma mulher levou a mão à boca. Um garçom fingiu arrumar a mesa 3 vezes seguidas no mesmo lugar. O clima estava oficialmente fora de controle. Você está me envergonhando. Bianca disparou. Ele deu um sorriso curto, sem humor.
Engraçado, eu pensei o mesmo. Aquilo caiu como um prato no chão. Bianca deu um passo para trás, chocada. Você não pode fazer isso comigo, ela disse, quase num tom de ameaça. Você não vai estragar meu casamento. Ele respirou fundo e respondeu. Não. Eu não vou estragar. Eu vou evitar um erro. E aí, o salão parou. Não foi silêncio imediato. Foi gradual. Como quando a energia cai e as luzes piscam antes de apagar. Pessoas começaram a perceber. As conversas diminuíram. As risadas cessaram. A curiosidade se espalhou como o cheiro de comida em casa de fome. Minha mãe estava pálida. Meu pai suava. Bianca estava vermelha de raiva. Eduardo estava firme. O que você está dizendo? Ela perguntou, com a voz falhando levemente. Ele olhou para ela por um segundo longo demais. E respondeu. Que eu não vou continuar isso. Minha mãe se levantou. Eduardo, isso é loucura. Ele se virou para ela com respeito, mas sem recuar. Não, Dona Célia. Loucura é fingir que caráter é detalhe. Eu senti algo dentro de mim se organizar. Não alegria. Justiça. Bianca começou a rir, nervosa. Você está brincando, né? Ele não respondeu. Pegou o guardanapo da mesa. Colocou em cima do prato. E disse, simples. Eu vou embora. A palavra embora ecoou como se alguém tivesse batido uma colher em copo de vidro. Você está me deixando? Bianca perguntou, agora alto demais. Aqui? Agora? Ele assentiu. Sem drama. Sem grito. Sem espetáculo. O espetáculo já estava feito. Você não pode, ela repetiu, desesperada. Ele respondeu. Posso. E estou. Minha mãe começou a falar ao mesmo tempo, tentando controlar. Isso é um mal-entendido, vamos conversar. Meu pai abriu a boca e fechou. Bianca olhou em volta, percebendo as pessoas olhando. E aquilo, feriu mais do que qualquer coisa. Você vai me expor desse jeito? Ela sibilou. Ele inclinou levemente a cabeça. Você se expôs sozinha. Pronto. Acabou. Ela levou a mão à boca, incrédula. Olhou para mim, com ódio puro nos olhos. E eu? Eu estava sentada. Imóvel. Assistindo. Sem sorrir. Sem comentar. Sem levantar. Porque, naquele momento, eu entendi. Eles não estavam brigando por mim. Eles estavam brigando por quem eles são. E isso era ainda melhor. Eduardo deu um passo para trás. Outro. Virou-se. E começou a caminhar em direção à saída. A música continuava tocando, totalmente deslocada da realidade. Um casal tentava dançar no canto, claramente sem saber o que fazer. Um grupo cochichava sem parar. Uma senhora abanava o rosto com o cardápio. Bianca gritou. Você não vai fazer isso. Ele não virou. Minha mãe ficou parada, sem reação. Meu pai sentou devagar, derrotado. E eu observei, com uma calma quase estranha, o vestido branco da minha irmã perder o brilho, não pela luz, mas pela humilhação. Ela estava de pé. Sozinha. No meio do salão. Com todos olhando. E ninguém aplaudindo. E eu pensei, sem maldade, sem crueldade, apenas com clareza. Você quis palco. Agora segura. A porta se fechou atrás de Eduardo com um som seco. Não foi alto. Não foi dramático. Mas foi definitivo. E, por algum motivo, aquele clique ecoou mais forte do que qualquer música, qualquer risada, qualquer discurso. Minha irmã ficou parada. No meio do salão. Com o vestido branco armado em volta do corpo como um escudo inútil. Ela olhou para a porta. Depois para minha mãe. Depois para o meu pai. Depois para os convidados. E, por fim, olhou para mim.
com ódio. Puro. Cru. Sem filtro. Eu não retribuí. Não sorri. Não provoquei. Não precisei. Porque o mundo estava fazendo isso por mim. A música ainda tocava. Uma tentativa patética de normalidade. O DJ claramente não sabia se desligava, se aumentava, se fingia que nada estava acontecendo. Um casal levantou para dançar e desistiu no meio do caminho, como quem percebe que entrou na sala errada. Minha mãe foi a primeira a reagir. Gente, ela disse, forçando um sorriso que não enganava nem criança, é só um mal-entendido. Ninguém respondeu. Uma mulher da mesa da frente pigarreou. Um homem mexeu no celular. Alguém começou a recolher a bolsa. A realidade começou a se mover. E não a favor dela. Bianca deu 2 passos para frente, nervosa, e falou alto demais. Ele vai voltar. Ninguém confirmou. Ninguém negou. O silêncio fez o trabalho. Ele vai, ela repetiu, agora menos segura. Minha mãe se aproximou dela, segurou o braço. Filha, vamos sentar, respirar. Bianca puxou o braço com força. Não encosta em mim. Algumas cabeças viraram. Alguns olhares se arregalaram. Alguns cochichos começaram. Meu pai continuava sentado, rígido, olhando para o prato como se lhe fosse explicar alguma coisa. E eu observava. Com aquela calma perigosa de quem não está mais emocionalmente envolvida. Uma madrinha se aproximou de Bianca. Amiga, talvez seja melhor. Melhor o quê? Bianca cortou, agressiva. Fingir que nada aconteceu. A madrinha engoliu seco e deu um passo para trás. Aos poucos, o salão começou a esvaziar. Primeiro discreto. Depois visível. Pessoas levantando, se despedindo rápido, inventando desculpas. Acordo cedo. Trânsito. As crianças. Ninguém queria ficar. Ninguém queria fazer parte daquilo. A festa tinha virado cena. E ninguém gosta de ser figurante em vexame alheio. Bianca percebeu. E entrou em pânico. Mãe, faz alguma coisa. Ela disse, quase gritando. Minha mãe abriu a boca, e não saiu nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha controle. Meu pai finalmente levantou, ajeitou a camisa, tentou um sorriso. Gente, isso acontece, né? Um convidado respondeu, sem maldade, mas sem cuidado. Não assim. Pronto. Ali acabou qualquer tentativa de disfarce. Bianca começou a chorar. Não aquele choro bonito de novela. Choro feio. Descontrolado. De raiva e humilhação. Ela se sentou bruscamente, o vestido espalhando pela cadeira, e começou a passar a mão no rosto, borrando maquiagem, arruinando a imagem que ela tinha construído com tanto esforço. Minha mãe tentou abraçar. Ela empurrou. Meu pai tentou falar. Ela gritou. Cala a boca. O salão inteiro ouviu. E eu vi, com clareza quase clínica, o momento em que as pessoas deixaram de sentir pena e passaram a sentir desconforto. Porque humilhação é uma coisa. Escândalo é outra. Bianca se levantou de novo, desorientada, e apontou na minha direção. Isso é culpa sua. Algumas pessoas viraram para mim. Eu mantive o rosto neutro. Você estragou tudo. Ela gritou. Sempre. Desde criança. Minha mãe tentou intervir. Bianca, chega. Não. Ela cortou. Ela sempre faz isso. Eu finalmente falei. Calma. Baixo. Sem raiva. Eu não disse uma palavra hoje. O salão inteiro ouviu. Ela abriu a boca, e fechou. Porque era verdade. Eu não tinha feito nada. Nada. E, ainda assim, tudo tinha acontecido. E isso a enlouqueceu. Ela começou a andar de um lado para o outro, falando sozinha, reclamando, gesticulando. Minha mãe seguia atrás, tentando acalmar.
Meu pai ficava parado, perdido, como quem esqueceu o texto da própria peça. Convidados começaram a sair em grupo. O buffet parou de servir. A música baixou. O salão, que antes parecia enorme, começou a ficar vazio. Frio. Ecoando. E Bianca, que entrou se achando rainha, agora parecia deslocada. Pequena. Exposta. Eu observei minha mãe tentando explicar para uma tia, gesticulando demais, falando rápido demais. Vi meu pai cumprimentando pessoas com um sorriso morto. Vi madrinhas cochichando. E eu senti alívio. Não alegria. Alívio. Como quando a pressão sai do peito depois de anos. Eu levantei. Sem pressa. Peguei a bolsa. Arrumei o vestido. E caminhei. Algumas pessoas me olharam. Diferente. Não com pena. Com respeito. Uma mulher me parou no caminho. Você foi muito elegante. Eu sorri, educada. Obrigada. Minha mãe me viu. Lorena, espera. Eu parei. Ela se aproximou, nervosa, sem maquiagem, sem controle, sem pose. Você podia tentar falar com ele, ela disse, quase suplicando. Eu olhei para ela. Com calma. Não é meu papel consertar o que vocês quebraram. Ela ficou sem resposta. Meu pai se aproximou também. Filha. Eu olhei para ele. E ele desviou. Como sempre. Eu vou embora, eu disse, simples. Minha mãe tentou segurar meu braço. Eu me afastei. Sem agressividade. Sem raiva. Eu só vim porque era o casamento da minha irmã, eu completei. Não porque me sinto parte disso. Ela engoliu seco. Eu virei. Caminhei em direção à saída. E, antes de sair, ouvi Bianca gritar. Eu te odeio. Eu parei. Virei. Olhei para ela. E respondi, sem levantar a voz. Eu não. O silêncio caiu. E eu saí. Do lado de fora, o ar quente bateu no rosto. O contraste com o salão gelado me fez rir. Sozinha. No meio da calçada. Rir de nervoso. De alívio. De incredulidade. Eu caminhei até o estacionamento, sentindo o salto doer, mas sem me importar. Entrei no carro, fechei a porta, encostei a cabeça no banco e respirei fundo. Lá dentro, o mundo estava em caos. Lá fora, estava normal. E isso foi estranho. E libertador. Nos dias seguintes, tudo se confirmou. O casamento não continuou. O noivo não voltou. A história se espalhou. Família virou comentário. Minha mãe parou de ligar. Meu pai ficou em silêncio. Bianca se fechou. E eu, segui. Trabalhei. Busquei meu filho na escola. Fiz jantar. Dei banho. Ajudei na lição. A vida continuou. Sem drama. Sem palco. Sem humilhação. E, pela primeira vez, sem peso. Eu não ganhei nada material. Não recebi pedido de desculpa. Não houve reconciliação. Mas houve algo melhor. Clareza. Eles se destruíram pelas próprias escolhas. Eu não precisei empurrar. Não precisei gritar. Não precisei provar nada. Eu apenas fiquei de pé. E, no fim, isso foi suficiente. Porque enquanto eles perderam o controle, eu mantive a dignidade. E isso ninguém tira. Aqui chegamos ao fim de mais uma bela história no canal.